Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave e hoje tenho aqui a minha grande amiga Filipa Silva. Olha, como é que se chama agora a tua página? Enya Dance. Depois de Enya Dance trocas. no Instagram. Então, amiga, bem-vinda de novo, agora neste novo formato. Yeah. E hoje para trazermos aqui um tema diferente. Já não me lembro bem do que é que nós falámos quando foste ao Gaia Talks. Falámos sobre a maternidade. Várias coisas, não é? Mas basicamente maternidade. Sim. E hoje vamos falar de Enneagrama e vamos ver o que é que vem por aí. Enneagrama é uma ferramenta que eu sei muito pouco, portanto tenho todas as perguntas e mais algumas. Bora E lá. é a tua grande paixão agora? É a minha grande paixão já há 6 anos, não é? Tem sido assim o meu grande mergulho, porque foi uma ferramenta que eu descobri por acaso num processo de coach que fiz, um coach transformacional, e apaixonei-me perdidamente. É hoje das minhas grandes paixões de vida e por isso me tornei Enya Trainer e tudo, porque foi uma ferramenta que eu descobri de autoconhecimento que junta tudo aquilo que eu acredito e que fala a linguagem que eu já procurava há muito tempo, onde junta a parte espiritual, a parte do corpo, a parte emocional e de uma forma tão integrada e tão simples para mim, que é voltar à simplicidade de uma forma tão profunda, que é a minha paixão. E o que é, eu sei que esta pergunta é super ampla, não é? Mas fragmenta como sentires, não é? O que é o Enneagrama para quem nunca ouviu falar dessa ferramenta? Olha, de uma forma muito simples, e eu gosto de simplificar porque para mim o Enneagrama fala mesmo sobre simplicidade, sabes? Para mim, Filipa, e eu sinto que essa é a minha missão com o Enneagrama, é simplificar. O Enneagrama é um sistema de elevação da consciência humana. É uma ferramenta de autoconhecimento. Só que é uma ferramenta muito antiga, que na verdade até é considerado um segredo da humanidade, porque nem se sabe muito bem de onde é que veio, talvez do Egito, e por isso eu falo muito contigo, remonta muito ao Egito, e era uma ferramenta utilizada, tem mais de 4 mil anos, e era muito utilizada para todos os processos espirituais e psicológicos. E portanto, ela só chegou, isto no Oriente, ok? Ela só chegou ao Ocidente no século passado através de um filósofo arménio que agarrou e trouxe para o Ocidente. Mas ela é essencialmente uma ferramenta de evolução espiritual. Enneagrama Enya significa 9 e gramos significa figura. É uma figura de 9 pontos. É um sistema de símbolos e eu sei que tu adoras isso. É um sistema de símbolos. Uma geometria, não é? É uma geometria sagrada, onde tudo tem um porquê, onde tudo há uma explicação. Nesses 9 pontos, hoje em dia, e se calhar quem já ouviu falar de Enneagrama vai ouvir falar das 9 personalidades, porque sim, nesses 9 pontos estão neste momento as 9 personalidades, mas que surgiram muito depois através de um psiquiatra que pegou em questões psicológicas e colocou nos pontos, mas o Enneagrama é muito mais do que isso. O Enneagrama falava das 9 amarretias. As 9 amarretias são aquilo que nós conhecemos pelos pecados capitais, que hoje em dia são 7, mas para quem não sabe eram 9, não é? Foram retirados 2 por um padre, que eu nunca me lembro do nome, também não interessa, que eu sou péssima nessas coisas, e que tem a ver com aquilo que nós chamamos no Enneagrama pelas 9 paixões. E é o quê? É as verdadeiras dores do nosso coração. Que são, posso só terminar? Que é aquilo que nos desvia desse caminho em direção a Deus, à nossa essência. Ok? E as 9 paixões são a raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o medo, a gula, a luxúria e a preguiça. E então o que é que nós queremos dizer com estas 9 paixões? Que é os padres agnósticos do deserto que fizeram os estudos que contribuíram para este estudo das 9 amarretias, não é? Eles foram para o deserto para perceber porque é que, se nós temos esta essência, se nós somos esta pureza, o que é que nos afasta desse lugar, não é? De pureza. Então eles descobriram essas 9 amarretias, que na verdade a amarretia quer dizer errar o alvo, não é? Então eu erro o alvo de chegar àquela minha essência. Então isto mostra o quê?
Olha, o Nikolai Kursin, que é um dos meus grandes mestres, ele diz uma coisa que eu amo, que é, na verdade, o Enneagrama ajuda-nos e tem como missão fazer com que nós sejamos praticantes de Deus. Ou seja, e eu acredito, não é? Se a nossa missão cá, nesta terra, é vivermos a nossa essência, viver a nossa... Desculpa, emociono-me sempre a falar disto, isto toca mesmo nas minhas células. Viver a minha verdade, então o Enneagrama é um sistema que nos ajuda a remembrar, a relembrar essa essência. Portanto, muitas pessoas às vezes ouvem falar do Enneagrama e dizem ok, mais um sistema que te vai colocar numa caixa, que vai dizer tu és este raio e estás ali. Não, o Enneagrama vai pegar em ti e dizer-te assim, olha Inês, tu tens estes comportamentos automáticos, é essa a porta de entrada que nos dá as 9 personalidades. Eu não posso pegar numa pessoa que vive em automatismo, vive a correr no dia-a-dia, vive em stress, não é? Porque nós conhecemos o nosso mundo hoje em dia, e dizer-te assim, olha Inês, vê lá a tua essência aí dentro. Não é possível, não é? Então, o que é que o Enneagrama faz com as 9 personalidades? Ele começa a mostrar-te os teus padrões automáticos, os teus comportamentos automáticos, para tu começares a observar isso e começares a entender o que é que está por detrás desses comportamentos. O Enneagrama não fala sobre comportamentos, fala sobre motivação. O que é que me leva a ter aquele comportamento automático, aquele padrão constante na minha vida? Então, ao olhar para essa motivação, tu vais começar a olhar para esse teu interior e começas esse caminho de regresso a casa. Então, o Enneagrama vai te dizer assim, olha Inês, olha onde é que tu vieste. Esta é a tua luz, a tua chama, o raio. Nós chamamos raio, eu não chamo personalidades, eu chamo raios. Porquê? Porque o Enneagrama, os 9 pontos, é como se fosse portas de entrada para este mundo, não é? Tu vens de um determinado raio, não é? De luz, com aquela essência. Com aquela tonalidade, não é? Como se fosse tipo com aquele aroma. Exatamente. Ou com aquela cor. Exatamente. Só que depois o que acontece, não é? Quando nós entramos na matéria, nós densificamos e o nosso coração, o nosso corpo e a nossa mente vão densificando e vão esquecendo. Ou seja, é como se aquele raio tivesse duas polaridades, não é? A polaridade densa, não é? Nem mais. O extremo da densidade, mas também o extremo da luz. Não sei, da luz. E o objetivo do Enneagrama é levar-te nesse caminho da luz. É remembrar-te, remembrar as tuas partes que estão lá. Por isso é que a maior parte, eu não quero dizer 100%, porque falar em totalidades é sempre, mas a maior parte das pessoas que conhecem o Enneagrama, que trabalham comigo, a sensação é sempre aquela do finalmente eu coloco em palavras o que eu sinto. Aquilo que eu não consigo, aquilo que às vezes ninguém vê. Porquê? Porque está no teu interior. Porque nós temos tantas capas, né, que é essa persona. Nós vamos criando uma persona com capas que vão simplesmente nos protegendo das nossas maiores vulnerabilidades e das nossas maiores feridas e das nossas maiores dores. Claro, e depois poderíamos falar daquilo que podíamos trabalhar, do que é que nos e propomos. Olha, assim, agora para trazer um exemplo prático, não é? Perguntar-te, no teu processo, não é? Se eu te perguntasse assim, como é que entrou a Filipa neste mundo, não é? Do Enneagrama, e como é que saiu, não é? Depois de ter passado pelo processo. Ainda passo, não é? Ainda passas, olha, isso, claro. Inês, é a que eu mais amo no Enneagrama, que é o Enneagrama não é um conto de fadas, ou seja, não é uma coisa que tu conheces e dizes, espetacular, agora eu sei isto e está fixe, não é? O Enneagrama é um caminho diário de trabalho. E depois eu vou falar porque o Enneagrama fala muito mais do que as 9 personalidades, fala sobre outras questões simples da vida, que é um caminho diário de trabalho, não é? E tu sabes, claro. Tu fazes esse trabalho, não é? Eu, para me evoluir espiritualmente, emocionalmente, eu tenho que ter um trabalho diário. Então o Enneagrama depois vai-te dando ferramentas ao longo que tu entras por uma porta de entrada, depois tu começas a saber mais, tu depois vais ter as flechas, que são outras coisas, e vão-te dando dicas para tu fazeres um trabalho diário de evolução. A Filipa que entrou era uma Filipa que sentia muito, e isto tem a ver com o meu raio, sentia muito dentro de mim, eu não conseguia colocar em palavras. Eu via demasiadas coisas que parecia que as pessoas não viam igual a mim. Eu nunca me senti vista, nunca me senti compreendida, nunca me senti escutada. E quando eu conheci o Enneagrama, para mim foi aquele lugar de ok, agora eu entendo o que é que acontece comigo. Eu entendo de onde é que eu venho, esse lugar.
E porquê é que é assim? Porque o meu raio tem a ver com a noite escura da alma, com a magia, com o ver a magia da vida, as coisas da vida, não é? E isto é muito importante dizer, Inês, para quem vai ver o Enneagrama, que é porque nós não somos um raio central, temos essa tonalidade, mas nós somos todos eles. Tanto que a lei do 1, o sistema do Enneagrama é um sistema de símbolos, a lei do 1 é o círculo, e o círculo, né, como tu sabes, tu fazes círculos, é o relembrar que ninguém é melhor do que ninguém. Os 9 pontos estão nesse círculo. Então essa lei do 1, não é? Onde as personalidades, os raios estão colocados, os pontos estão colocados, relembra-nos que ninguém é melhor do que ninguém. E isso foi um grande ensinamento para mim na minha vida. Que é, esquece essa cena de estás mais evoluída que o outro, esquece essa cena de ser mais... Ninguém é. Ou de que és menos que o outro. A única coisa que difere, e tu falaste disso dos polos do Enneagrama, é, nós falamos em níveis de consciência. O que te difere são os níveis de consciência. E sim, claro que nós estamos, não é? Eu posso escolher fazer o meu caminho e ir levando a minha consciência. Como tu sabes, há quem não queira olhar e está tudo bem, faz parte do caminho de cada um. Nós falamos em 9 níveis de consciência no Enneagrama, que tem a ver com isso. A densidade, que é o lugar onde nós chamamos os níveis não saudáveis, onde as pessoas, muitas, mesmo nos piores, nos mais em baixo, onde quase a maior parte tem pensamentos suicidas, não é? Onde precisam de ajuda para sair daquele lugar, não é? Onde não veem a luz, onde não veem a saída. Depois tens os níveis médios, onde podemos dizer que a maior parte de nós, sociedade, se encontra, né? Que são os níveis ali médios. Mais tão funcionais, exato, não é? Que é onde tu tens momentos de luz e sombra mais ou menos equilibrados, né? Onde vives mais ou menos em sociedade, e depois tens os níveis 1, 2 e 3 mais elevados, que é suposto ser o caminho, e que se calhar tens um Buda, não é? Uma Madre Teresa de Calcutá, pessoas que fazem um caminho de elevação tal, que é o quê? Que é uma libertação, que é libertar-te dos teus comportamentos automáticos, libertar-te daquilo que faz o teu aprisionamento para seres aquilo que tu realmente és. Vou-te perguntar agora coisas cada vez mais práticas para as pessoas saberem. Da tua experiência, né? Estavas-me a dizer que tu eras essa pessoa que não te sentias vista e que, ou seja, que comportamentos automáticos é que tu foste identificando e que estás no processo, obviamente que estamos sempre, desde o momento em que começamos a tomar consciência deles, de libertar. Então, eu sou o raio 4. O raio 4 é do centro emocional, onde coloca, onde faz as emoções, é quase como se fosse o mundo da vida, não é? É quase como se eu entendesse o mundo através das minhas emoções. Só que o raio 4 tem a ver com um raio onde nós chamamos a introjeção das emoções, não é? Onde eu retiro tudo e vivo tudo aqui para mim, para dentro. Para dentro. Então, coisas que eu me apercebi, não é? E que me custou muito ao início ver, é um raio que nós costumamos dizer que tem a dor de querer ser especial, que é, eu quero ser a especial. Eu não quero ser mais uma amiga, eu não quero ser mais uma companheira, eu quero ser a companheira. Por mais que eu não mostre ao mundo, mas isto é a minha dor. Porquê? Porque eu tenho uma dor tremenda dentro de mim, que é a dor de não ser aceite, de não ser vista e eu tinha dito há pouco que a paixão do raio 4 tinha a ver com a inveja. E a inveja, eu tive que... Ou seja, quando tu falas em paixão, é os tais pecados capitais. Os tais, as 9 amartilhas. A minha paixão, a minha dor do meu coração, que faz o meu coração densificar, tem a ver com a inveja. Eu tive que fazer uma paz com a palavra inveja, não é? Porque ao início foi inveja. É sempre aquela palavra que ninguém... Que horror, eu não tenho inveja das pessoas. Mas inveja, eu percebi que não tem a ver com isso, tem a ver com a comparação. Amiga, que é isso mesmo. Que não é inveja porque é mau, porque a inveja até pode ser uma coisa boa, né? Eu já tive uma situação contigo como amizade, né? Que é um lugar que nos coloca e que se eu enfrentar, eu posso melhorar. Mas a comparação, que é, eu nunca me sinto igual a ninguém. Eu sinto-me às vezes melhor, outras vezes pior, mas eu nunca sou igual. E o 4 tem muito este lugar de tudo é pior. Tudo na vida dos outros é muito mais fácil que na minha. Isso é tão importante o que tu estás a dizer, da comparação. Eu sinto isso, que a maioria de nós tem essa dificuldade. Ou está no eu sou pior do que os outros, ou está eu sou melhor do que os outros, e é difícil chegar àquele lugar de eu sei o que sei, sou o que sou, e os outros também, portanto, sou igual a toda a gente. E o que é que isso te traz, amiga? Deves reparar que
que essas pessoas que acontecia comigo, o que é que acontece? Há um vazio constante, porque tu nunca estás satisfeita. Nunca é suficiente, com nunca aquilo que és tu tens. suficiente. Nunca E és nunca te suficiente. dão o E suficiente. nunca tem, nada do que acontece é suficiente, porque há sempre um lugar. Então esse lugar para mim foi difícil de aceitar que era meu, que isso realmente acontecia. E eu lembro-me que até com o Rafa, né, um companheiro, quando nós fizemos o processo ao mesmo tempo, eu tive que o chamar assim à parte. Eu sou aquilo, que eu quase tive vergonha, sabes? Exato. De isto é meu, eu tenho que Sim. aceitar que isto é meu. E depois o que é que isto acontece? Há um lugar de querer ser tão especial que em coisas pequeninas do dia a dia, e às vezes eu dou estes exemplos e as pessoas riem muito, que é, por exemplo, o típico exemplo, que é o marido chega à casa, tu vestes, não é? Eu às vezes fazia isso, tornava especial, um jantar especial, e ele chega à casa e de repente pôs as coisas e diz, ai, mas eu preciso disso só ali. E tu, porra, fogo, eu fiz isto tudo, mas tu não vais dizer, não é? O raio 4 não diz. Então ele engole, não é? Aquilo vai para dentro, e o que é que faz? A seguir ele vai-se passar com as meias que estão no chão, porque tu deixaste as meias no chão e não vias. Ou seja, vai dizer, mas vai no fundo, vai projetar. Isto é o que o projetar. Enneagrama te traz, que é tu vais perceber que aquilo que acontece não é aquilo que acontece. É uma reação. É uma reação àquilo que te vai dentro. E tu falas sobre isso, não é? Tudo são notícias sobre nós. Tudo o que acontece na nossa vida não é sobre o outro, é aquilo que causa dentro de mim. Aquilo que mexe dentro de mim. Então o Enneagrama trouxe-me isso. E isso trouxe-me uma compaixão, não só por mim, como pelos outros. Que é começar a olhar para os outros e dizer, fogo, não é? Aquela pessoa está a ser besta. Há alguma coisa por trás daquilo. Não é aquilo que está a acontecer. E isso, eu digo sempre, é aquilo que eu quero passar às minhas filhas. Relembrar que cada pessoa tem uma razão. Sabes? Tem uma dor por trás. Todos nós temos uma dor. Sabes? E então essa flipa com mais compaixão por mim e pelos outros tem vindo muito a surgir do Enneagrama e este meu trabalho. E depois o meu trabalho tem a ver com terra. Tem a ver com... Para eu sustentar tudo isto que acontece aqui, eu tenho que estar aqui. Sem base, sem o centro físico que o Enneagrama nos fala, eu não consigo. Então o meu trabalho, por isso a dança é tão importante para mim. Eu preciso estar de pés no chão. Eu preciso ter o meu corpo forte para que as minhas emoções, que são necessárias ao mundo, porque nós vemos sempre as coisas como más, mas elas são. A minha forma de olhar no mundo também é necessária. Só que eu preciso de olhá-la com equilíbrio, e utilizá-la, não é? Com equilíbrio. Sustentação. Olha, e quando tu trabalhas, quando estás a fazer o teu trabalho, tanto te apaixona que eu sei, com as outras pessoas, tu tens aquela sensação que realmente nós estamos aqui a curar as mesmas coisas, trazemos todos realmente, conta-se pelos dedos das mãos, não é? As feridas que trazemos, não é? Tens essa noção? Tenho, até porque no fundo vai dar sempre tudo ao mesmo, que é o que o Enneagrama diz, né? Que independente de cada dor dos 9 pontos, todos eles querem o mesmo: ser amados, aceitos e respeitados. Todos nós. Então, eu tenho a dor que eu falei há pouco da inveja, o outro tem a dor da gula, mas todos estão à procura do mesmo, de ser amados, respeitados e aceitos. E o que é que acontece, o que é que o Enneagrama nos mostra? É que eu em algum momento criei crenças, não é? O Enneagrama fala também sobre as crenças que nós vamos criando, que é para eu ser amada, respeitada e aceita, eu tenho, por exemplo, para mim, ser especial. Se eu não for especial, as pessoas não me vão amar. Fala-me de outros exemplos dessas 9 personalidades, tipo outros raios que tu sintas que é assim mais comum. Bem, o 4 é muito comum porque até costuma-se dizer que a próprio Portugal é um raio 4, né? Que interessante. Exato. Sim, o fado, né? Porque o 4 é todo sentimental, de levar as coisas. Então nós costumamos dizer que Portugal é muito raio 4, né? Na forma de lidar, na sua forma emocional, etc. Então o raio 4 é muito comum, é mesmo muito comum. Nós, em programas que fazemos cá em Portugal, existem sempre 300 raios 4. A sério? A sério. E qual é o segundo mais comum? O segundo mais comum, bem, existem muitos emocionais. Aí já vai depender. O que existe menos, que é muito engraçado nos trabalhos, mas não tem só a ver com Portugal, tem a ver com a disponibilidade, tem a ver com o raio 5, que é um raio mental e que se protege, é a avareza, né? O pouco, eu tenho que diminuir tudo para eu conseguir sobreviver, né? Em algum momento eu senti-me tão invadido que eu tive que reter a minha energia, o meu tempo, para que eu possa sobreviver. Então é um raio que aparece muito menos nos trabalhos, porque
acaba por ser um também raio não de se muito mais propõe, não isolamento. é? A fazer esse... E é claro, muito mais contido. isolado, as suas emoções são completamente cerradas. Uhum. Mas mais que aparecem, raio 8 é um raio também muito fácil de ver, que é um raio físico, é um raio instintivo, é um raio da ação. E eu conheço muitas pessoas que é aquele raio que eu adoro porque me faz super bem a mim e aparece muito, que é um raio que tem a luxúria, não é? Como dor, que é o quê? Eu senti-me tão atacado, isto existe tanto nos nossos trabalhos, não é? Eu senti-me tão ferida em algum momento, tão magoada, fizeram tão mal ao meu coração que eu tenho que ser grande e forte para que eu possa sobreviver. Então sou aquelas pessoas muito diretivas, muito bestas, muito preto no branco, muito, tipo comigo, por exemplo, que sou muito mais emocionada. Epá, Filipa, ok, essa conversa vá, avança, vá, o que é que queres dizer a seguir? Estás a ver? Sim. Não tenho paciência para as emoções. Porquê? Porque o seu coração são dos raios mais emocionais, e isto agora é para as pessoas terem noção de como nós não sabemos nada como o outro. Tu vês uma pessoa destas e dizes, pô, pessoa fria, besta, é das pessoas mais emocionais do Enneagrama, com um coração mais gigante, mas que está tão machucado e tão preso que tu não vais ver a minha vulnerabilidade. Estou fascinada, agora queria ouvir os outros todos. Mas não vamos ter tempo para todos, mas fica o convite para estudarem mais e para se descobrirem no Enneagrama. Queria-te perguntar, tu agora tens um trabalho, estás a lançar um trabalho novo, que é dirigido às mães, para se descobrirem no Enneagrama. Fala um bocadinho assim, muito breve, de que jornada é essa que tu estás a lançar agora? Olha, esta jornada já começou, já foram feitas 5 edições ao vivo, não é, comigo. Já foi para mães, já foi para não mães, mas a minha segunda experiência de maternidade colocou-me de novo esta missão com as mães. Porque eu acredito que para mudar o mundo nós temos que começar em algum lado. E eu acredito mesmo, e vejo nas minhas filhas, que há uma nova geração a crescer, e sinto que nós pais temos uma grande função. E eu sinto que quando nós mães nos descobrimos, tudo o resto é influenciado. Então eu acredito que nós podemos mudar o mundo através daí, não é? E o Enneagrama traz aquilo que eu mais acredito que é preciso: a presença, a observação, a simplicidade. Então esta é uma jornada que basicamente ajuda a que as mulheres mães se possam relembrar desta sua essência, até porque, e tu és mãe, não é? Sabes, quando somos mães nós levamos o maior trambolhão e é uma grande oportunidade de tu descobrires, porque a maior parte das mulheres mães querem saber quem são depois de serem mães. Então é quase como para mim fosse uma paixão de aproveita isso para que tu possas descobrir essa essência e isso seja transmitido às novas gerações e que isso possa mudar realmente o mundo, porque as nossas crianças elas estão preparadas para isso, não é? Então é uma jornada super completa onde eu ajudo. Primeiro há todo um trabalho de consciência, de observação, para que depois possam descobrir o seu raio de Enneagrama. Eu apoio, fazem o teste, descobrem qual é o seu raio central, têm toda a informação sobre todos os raios. Isso misturado com meditações, com hipnoses, com exercícios que ajudam realmente nessa descoberta do quem sou eu verdadeiramente. Que lindo! Olha, e quando é que vai começar esta nova edição? Já foi lançado, é um programa neste momento on demand, portanto as pessoas podem comprar e fazer quando quiserem, está super disponível, são 7 módulos super completos, que veio mesmo assim no meu espaço. Maravilha! E até, se me permites dizer, Inês, porque o Enneagrama é mais do que 9 personalidades. Eu estava-te a dizer há bocado da lei do 1, do círculo. Ele faz uma interligação entre 3 leis muito importantes, universais: a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7. A lei do 1 é o do círculo, portanto, relembrando que todos somos o 1. A lei do 3, e eu estou a dizer isto porque tem a ver com o programa, isto é das coisas que o Enneagrama mais me ensinou, mais trouxe à minha vida, que é, a lei do 3 fala da lei dos choques, a lei da criação, não é? A lei da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é para haver alguma transformação na vida, existe esta lei do 3, tem a ver com a força ativa, a força masculina, né? A força que vai, a força passiva, né? Feminina, mais amorosa, mais subtil, e a terceira força, que é a força que medeia tudo isto, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E que para haver transformação tem que haver estas 3 forças, né? Porque se estiver só na reação à ação, nada acontece. Então isto ensinou-me, e é isto que eu passo muito no programa, que é
relembrar que não existe transformação sem choques. Os choques na nossa vida, eles são realmente portais e oportunidades incríveis de nós transcendermos. Por mais que nós não vejamos naquele momento, mas sem aquilo nós não podemos evoluir. Então é relembrar, e o programa relembra que é mesmo quando somos mães, quando tudo parece péssimo e um choque brutal, é uma oportunidade de eu poder me elevar. E depois a lei do 7, só para terminar, né, relembrando que não é uma linha reta, né? Para haver uma subida de oitava, nós precisamos de 7 etapas, né? O Enneagrama mostra através da EXAD, da lei do 7, que eu, para subir de um lugar ao outro, subir uma etapa, né, na elevação da minha consciência, existem 7 etapas, né, que vão transformar essa frequência, né? Quando eu passo de uma oitava para outra, como sabes, há uma elevação da frequência, e que está explícito nas 7 dias da semana, nas 7 cores do arco-íris, nas 7 notas musicais, né? Eu quando toco um dó aqui e outro aqui, ele não é igual e a frequência não vai ser a mesma. Então é isso que o Enneagrama traz, é isso que a minha jornada para as mães trazem. É essa jornada de não é estalar um dedo. Há um caminho. Há um caminho. Mas o Enneagrama traz a simplicidade, traz aquilo que eu acho que precisamos muito hoje em dia, que é coloca os pés na terra. Por isso é que tínhamos falado, o Enneagrama não é sobre subir, é sobre descer, é sobre volta ao teu corpo. O primeiro centro é o centro físico. O corpo, tens de estar no teu corpo, tens de estar aqui agora. Eu não sei se há tempo, mas o Enneagrama é chamado o quarto caminho. Não sei se sabes. Que é o Gurdjieff, quem trouxe o Enneagrama para o Ocidente, dizia que existem 3 portas de entrada, né, para a nossa ascendência. A porta do corpo, que é eu posso, através das privações e do desapego, fazer uma subida, não é, de elevação da consciência. Existe a porta do coração, não é, através da vida dedicada à devoção, aos outros, da caridade, eu posso transcender. E temos a porta da mente, não é? Como o Buda, né, o silêncio, eu posso ir para o meu silêncio da mente e transcender. Mas isso não é possível para o homem de hoje em dia, para o homem moderno da sociedade, porque isso implica sair da nossa sociedade. Então o Enneagrama é o quarto caminho, que é, para nós fazermos isto aqui, na vida real, aqui na Terra, eu tenho que fazer um caminho através dos 3, de uma forma integral e harmónica para eu evoluir. Então por isso é que o Enneagrama fala, e o meu trabalho, quem vai conhecer, fala essencialmente dos 3 centros, é com isso que eu trabalho. É a base do Enneagrama. Centro físico, se eu estiver num corpo aterrado e sustentado, presente, eu consigo aceder ao meu coração de forma equilibrada, disponível, aberta, e não perder-me, fechar-me. E se eu atingir isso, eu chego a um 3º grau de presença, que é a mente, que é a minha mente aquieta, a minha mente silencia. Então isso foi das maiores aprendizagens que eu tive, que é, eu que sou bem acelerada e tipo, tenho que saber o que é para fazer, eu tenho que ter respostas, eu tenho que ler. Aprender que é, esquece, Lipa. Vem para o corpo. Para, porque no momento em que tu parares, tu vais aceder a tudo de uma forma diferente. Que lindo! Que linda ferramenta! Muito, muito lindo, muito completo. Fiquei a aprender bastante agora sobre a ferramenta em si, né? Já tinha feito contigo o meu estudo, né, da minha personalidade, mas muito bom conhecer mais profundamente este trabalho, que às vezes sinto, são abordagens, não é? Eu conheci mais a tua abordagem, que é mais emocional, mais espiritual e mais integral. Às vezes sinto que aquilo que eu tinha visto até ti, sobre o Enneagrama, parece que estava muito no campo mental, não é? Muito nas tais caixinhas, então sempre foi uma coisa que não me despertou muito interesse, porque preciso dessa integralidade dos outros corpos, dos outros campos, e foi muito bom conhecer mais profundamente a ferramenta. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada por também poder falar sobre isto, que é, acho que dá para sentir, né? Eu ficava aqui horas agora. Que é mesmo, sabes, para mim, é mesmo um caminho da simplicidade, sabes? De voltarmos ao simples, porque é este lugar é tudo muito mais simples. Acredita, é mesmo o caminho da simplicidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês aí desse lado também que nos acompanharam nesta viagem
personalidades e também pela essência, não é? Que é no fundo o caminho, não é? Para onde vamos, de onde vimos e para onde vamos. Na próxima semana voltamos para mais uma viagem rumo a esse lugar de essência. Até já!